Baby, don't hurt me no more. Baby, don't hurt me no more. What is love? Don't hurt me. Don't hurt me. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos. Estamos de volta para dar continuação da mensagem de ontem, né? Da questão das escolhas, né? E das energias também, né? Porque a gente que convive com narcisista, a gente acaba descobrindo, né? Depois que a gente dá o contato zero, eles têm uma tremenda inveja da gente, né? A inveja assim pulsa nos olhos deles assim, né? Eles não conseguem conversar com a gente, né? Que eles têm um ódio, né? De ver a luz na frente deles, né? E isso por causa da perca, né? Do suprimento, né? Eles perdem o suprimento, né? Nós estamos ali presos num vínculo traumático, né? Com a perda, eles desenvolvem uma ferida narcísica, né? Eles ficam irados, muito bravos, muito. Por quê? Da onde eles vão sobreviver? Né? Porque a gente acaba descobrindo, depois que a gente sai desse vínculo traumático, né, que o mundo tem 3 tipos de pessoas. 3. E a gente acaba descobrindo isso. Né? O joio, né, que são a maior parte dos narcisistas, né, e o trigo. Mas se fosse só o joio e o trigo, não teria muito problema, né? Porque a igualdade seria entre o joio e o trigo é muito grande, né? Mas quando tem, né, um híbrido por trás de um joio, aí a coisa fica mais forte, né? Por quê? Porque o híbrido ele não tem autorização para andar aqui no céu azul, né? Ele não tem autorização, porque o híbrido, se você for pesquisar, pode pesquisar na internet, né, o que é um ser híbrido, né? Você vai descobrir o que eu estou falando aqui, né? Então, esse ser híbrido, né, ele fica por trás do joio, né? Primeiro, o híbrido se infiltra numa família, né? Ele se infiltra de uma forma que ele vai para destruir mesmo, né? Ele precisa de energia. Ele precisa de energia para viver, né? E conta com um joio para buscar essa energia para ele, né? Aí eles ficam em cumplicidade, né? O joio e o híbrido, né? Caçando, né? O trigo. É muito engraçado isso aí, né? Dá até para fazer um joguinho de videogame, né? Só que quando a gente sai desse vínculo traumático, né? Esse vínculo muito traumático, né? O que a gente faz? A gente sai desse vínculo, né? E nós vamos atrás da nossa vida, da nossa liberdade, que foi para isso que Deus nos criou. Deus não nos criou para sermos escravos, ainda mais dentro da família narcisista. Aí piorou mais ainda, né? Então a gente vai buscar a nossa liberdade
com muita misericórdia, né? Porque a gente tem que perdoar todos eles. A gente tem que perdoar toda essa turma que abusou de você desde sempre. E a gente passa pelo processo, né? A gente consegue perdoar todos, né? E colocamos a nossa vida nos trilhos, né? E isso incomoda muito eles. Incomoda muito ao ponto de eles caírem em depressão, né? E a vida deles vai tendo uma queda, né? É justamente isso, a gente não se vinga dessas pessoas, né? O próprio Deus, que viu tudo que eles fizeram, vai agir na vida deles, né? Então eles ficam nessa situação. E nessa primeira parte do filme, né? O agente lá da Matrix, né? Ele está questionando, né? Por quê, né? Mas por que ele luta tanto, né? O Neo, né? Por que ele luta tanto? Então, essa parte, dá para perceber o ódio que eles têm da gente, que é livre, né? E uma parte do vídeo ele também fala que ele é livre, né? Ele saiu da Matrix, né? Mas ele diz isso, mas ele não sai, ele nunca vai sair na condição de escravo, né? Porque não basta sair de uma organização. Eles têm, para ser livre, você tem que ter contato com o Criador, né? É diferente, né? Então a gente percebe que os diálogos ali é sempre de ódio, inveja e de manipulação, de enganação, né? Que é o que a gente passa. Que é o que a gente passa, né? Então, eu vou soltar o vídeo para vocês verem a primeira parte que ele fala, né? Que ele fica questionando por que o Neo luta tanto, né? Por quê, né? Eles não entendem, né? Porque o Neo já seria, vamos supor, um suprimento dele. Vamos ver essa parte onde o esforço do Neo é considerado uma coisa besta pelo narcisista aí no caso. Vamos lá ver. Por que, Sr. Anderson? Por quê? Por quê? Por quê? Por que faz isso? Por quê? Por que levantar? Por que continuar lutando? Acredita que esteja lutando por alguma coisa além da sua sobrevivência? O que é? Pode dizer o que é? Por acaso sabe o que é? Então, aí a gente enxerga, consegue dimensionar o ódio, né, do agente, né, sobre a vida do Neo, né, que é que o narcisista tem das suas vítimas, né? Eles têm ódio, né, da luz, né? Eles querem exterminar a luz, né? Então é isso que acontece, né, com a gente quando está na relação de um narcisista, né? Porque eles atraem a gente nos enganando, e um detalhe pior que isso, eles, para não perder você, eles colocam dentro da relação o trauma, mas isso é habilmente colocado, né, em situações já montadas, já preparadas, né? Isso não é de intenso, não. É aos poucos, né? É a conta-gotas, né? É batendo segurando contra a mão. Bate com uma mão, né? E lambe com a outra. É assim que eles vão nos levando para o cemitério, né? É desse jeito aí, né? Vamos continuar na outra parte do vídeo agora.
É liberdade ou verdade, talvez paz, poderia ser por amor. Ilusões, Sr. Anderson, fantasias da percepção. Sínteses temporárias de um débil intelecto humano tentando desesperadamente justificar uma existência sem significado ou propósito. E todas elas tão artificiais quanto a própria Matrix, embora apenas a mente humana possa inventar algo tão insípido como o amor. Que momento, que cena maravilhosa que expõe, né, a origem de tudo, né, que ocorre nesse abuso que eles fazem. Que coisa maravilhosa. Olha, essa cena me deixou assim, eu estou tendo o privilégio de comentar ela aqui, porque eles têm ódio do bem. Eles têm ódio do bem. Eles não podem ver o bem vencer, né? Eles têm a mente deles é invertida, né? Então, o que é certo é errado e o que é errado é o certo. Então, se você pratica a justiça, você é um bobão. Você é um bobão, você não vale nada, né? Nós somos para eles, nós somos bosta para essa turma aí, sabe? Eles se acham muito superiores, mas olha, nós somos uma formiguinha perto deles, né? Eles se acham o rei da cocada preta. É isso aí, é o rei da cocada preta. Só que sabe, é só aparência. Eles não têm a essência que define o ser humano, né? Eles são apenas humanos, eles não são ser humanos. Eles são humanos só. Para ser humano, eles têm que vencer os medos que eles têm, que são vários, né? A culpa que eles carregam, que são muitas, né? E a vergonha. Porque quando você faz a opção pelo mal, o seu cérebro não funciona direito, já está comprovado pela ciência. O seu cérebro não funciona direito, né? Você não consegue raciocinar, porque o corpo humano não foi feito para fazer o mal, não foi feito para ficar separado da natureza, não foi feito para abusar de alguém. Entendeu? Então é isso, eles estão numa outra frequência energética que não é do Deus Altíssimo, né? Eles não têm senso de eu, entendeu? Então a condição deles do ponto de vista ao Altíssimo é precária, né? Por isso que não dá para conversar com eles, porque eles não entendem. Eles não conseguem entender. Então, a Organização Mundial da Saúde já deu como assim tratamento para eles o contato zero. Você não pode ficar em contato com uma pessoa assim, né? Porque eles não acham que estão errados, o errado é você. Então, eles não conseguem ter pontes que façam a comunicação com as pessoas, né? Eles não têm contato com as pessoas, eles não interagem com as pessoas. Tudo que eles conversam com as pessoas é um teatro. Eles não estão ali só tem um boneco. Só tem um boneco que não tem sentimento, não tem nada, eles não têm sentimentos novos. Eles estão ali simplesmente, eles são predadores, né? Eles querem sugar a tua energia, porque a energia que eles deveriam ter com Deus, eles não têm, eles não conseguem se validar, eles precisam que os outros os validem, né? Então é uma série de concatenações que vão dando uma sequência nos distúrbios que eles têm, que na realidade vai se somando um em cima do outro. E no final, eles têm um monte de comorbidade, né? São pessoas que não sentem alegria, são pessoas que não têm momentos felizes, né?
tudo para eles tem preço, né? E alegria não tem. Se tiver alegria perto deles, incomoda, porque eles não têm esse sentimento, eles não têm isso. Então, se eles não têm, ninguém deve ter. É assim que funciona a mente deles, né? Que eles são superiores, né? Nós estamos ali apenas para ser escravos deles, apenas isso. Então, esse tipo de energia é que eu tinha falado, que vem lá do abismo, né? Esse tipo de energia vem do abismo, né? Procure na internet aí, terras além do domo, aí você vai ver o que tem lá, né? Então, é abismo onde são habitados por seres, por demônios, né? Que utilizam essa energia. Então eles ficam com ela aí, né? Mal sabem eles estão em perdição, né? Eles não sabem, né? Na visão deles, eles estão bem, e quem está mal somos nós, né? Então é isso que acontece no mundo inteiro, né? Então essa foi a parte daqui. Vamos continuar para a próxima em seguida. Você deve ser capaz de perceber, Sr. Anderson. Já deve saber que não pode vencer. É inútil continuar lutando. Por que, Sr. Anderson? Por quê? Por que você persiste? Porque eu escolhi. Por que você persiste? Porque eu escolhi. Por que você persiste? Porque eu escolhi. Esse é o grande problema das pessoas, hein? Não respeitar as escolhas do seu semelhante. Eu me lembro que eu tive um professor de teologia, né? E ele estava dando uma exposição, né? Mostrando qual a função da religião, né, para o ser humano, né? Que é religar, né? Vem do grego, né? Religar é para religar o ser humano, né, ao cosmo, a Deus, ao Altíssimo, a Buda, ao que você quiser, entendeu? Essa é a função da religião. Mas o que acontece? Ele estava explicando, né, que quando a gente nasce, né, aí por volta dos 5, 6 anos, né, a gente é desligado, né, de Deus, a gente desliga. E depois, quando vamos entrando lá na idade da razão, 12, 13 anos, aí começa a nossa busca para reconectar, né? E quando a gente desliga do Altíssimo, de Deus, né, do Yao, né, do Yao dos Exércitos, quando a gente desliga, a gente depois faz uma opção, né? Ou opta pelo bem, ou faz a opção pelo mal. Isso é uma escolha de cada um. Uns vão optar pelo bem e outros vão optar pelo mal, vão fazer uma escolha. Mas eu me lembro muito bem, é muito engraçado isso. Na aula ele disse assim: não fazer opção, ou pelo bem ou pelo mal, também é uma escolha. Você entendeu? Então, é assim, não adianta, você vai ter que se definir, né? E você também, depois que você se definiu, você vai viver a tua vida. Você não pode ficar preocupado com a escolha do seu vizinho, né? Cada um vive a sua vida, né? E eu me lembro quando eu era criança, né? Aquela confusão em casa, às vezes, com os irmãos, né? E eu falava, sempre repetia essa palavra assim: cada um tem que cuidar da sua vida. Eu sempre repetia essa palavra, né? Que Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. E
só isso, só cuidar, cada um cuidando da sua vida, isso já é um trabalho enorme. É um trabalho enorme, né? Para que eu vou perder tempo cuidando da vida do vizinho? Você entendeu? Então é assim, as pessoas são, nesse ponto da vida, são muito ignorantes, né? Eles querem que todo mundo siga o que eles pensam, o que eles fazem, porque só eles estão certo, né? Eles são superiores a todo mundo, né? Os narcisistas, né? Então, quer dizer, é o samba do crioulo doido, né? A vida do narcisista, né? Eles são uma coisa assim, tem que ser estudado pela NASA. Né? Então é assim, a gente fica vendo, né, essa questão e as pessoas ficam incomodadas com a tua vida. Eles se incomodam se você está feliz, né? Eles ficam incomodados. Por quê? Porque eles estão lá no abismo. Estão vivendo cheio de mágoas, mas também eles não querem se curar. Eles querem pegar a culpa deles e enfiar a goela abaixo da sua vida. É assim que eles funcionam, né? É mais fácil transferir a culpa pro vizinho do que assumir ela, né? Assumir a responsabilidade, né? Eles não querem assumir nada, eles querem viver a vida na flauta, entendeu? Eles querem ficar zoando aí na vida dos outros, né? E tendo prazer nisso, na maldade. Só que não dá, né? Eles têm que procurar resolver a vida deles, né? Porque senão vai acabar sozinho todos, né? Então essa parte foi muito boa, essa resposta, essa parte do vídeo. Agora vamos ver a última parte, né? Que ontem eu cortei, né, que eu achei muito pesado, é uma briga, né? Mas dentro dessa briga tem algumas coisinhas, os detalhes que vai ser interessante a gente comentar em seguida. Vamos lá. Então, agora nessa cena, né, a gente percebe o ataque, vamos supor, do narcisista, né, em cima do Neo, né, e a gente observa que o Neo, ele só se defende, né, a gente não faz nada, só defende, né. Então, como o nosso famoso ninja fala, né, então não existia relação. Não existe relação, né? Quando uma pessoa ataca você e você não fala, você se defende, né? Você não entra nessa energia ruim da discussão, né? Porque eles são peritos em manipular e transformar tudo em culpa sua, né? Então, de repente, você não fez nada, você acaba pedindo desculpa para eles, né? Então, a gente viu, né, que ele veio para cima, o Nils apenas se defendeu, né, como se não tivesse tendo uma interação, né, com ele, né. Aí de repente dá uma explosão, né, e a gente pode interpretar, né, dentro do que acontece nesse relacionamento entre o narcisista e nós, né, a gente quebra o vínculo, né, e depois que quebra o vínculo, né, a nossa força fica lá em cima, né? E quando ele vai atacar o narcisista, né, depois que dá a explosão, é como se quebrasse uma dimensão, como se tivéssemos em dimensões separadas, né? Porque não existe contato, né? Se uma pessoa não interage com você, ela não está no mesmo plano, ela está em outro plano, em outra dimensão. Então a hora que ele vai dar o soco parece que faz uma viagem, né, até chegar, né, no narcisista, né?
faz uma viagem ali, vai estar quebrando várias dimensões até chegar na pessoa, né? Que é justamente isso que acontece, né? A gente, definitivamente, quando a gente rompe o vínculo, né, você para de ser suprimento de narcisista, eles param de drenar a sua energia. O que acontece? Você volta à sua condição inicial que você sempre teve, né? Sua alegria volta, você fica leve, você fica respirando melhor, você volta para, vamos supor, para a sua dimensão. E esse ser, né, o narcisista que está caído, né, que ele depende da sua validação, olha só, é o mesmo caso do Caim, né? Caim, por que Caim matou Abel? Porque ele estava nessa condição inferior, ele estava sem energia, ele dependia da energia do Abel, né? Então, quando você rompe esse vínculo, então você consegue restabelecer tua força, né? E no caso do filme aí, né, ele foi atacar a pessoa, teve dá para notar uma diferença entre os dois, né? O espaço, né? Uma coisa assim, como se estivesse saindo de uma dimensão e entrando em outra, né? Tem uma viagem aí, né? Porque os dois nos comunicam, né? Que nós somos energia, na realidade é isso, nós somos energia, né? E cada um está numa dimensão, né? Então não adianta a pessoa, no julgamento final, né? Quando nós vamos prestar conta, né? A nossa energia vai dizer quem nós somos, né? A nossa energia vai dizer, não vai ser o que eu falo, o que eu deixo de falar. A minha energia me diz onde eu estou e o que eu faço. É assim, né? Então, eu encerro aqui com o vídeo, né? Com esse comentário, né? E dizendo assim, né? A gente já passou por muito sofrimento, né? Por muita confusão mental, né? E cada dia de contato zero, né, é um dia a mais de cura, né? E quando a gente entra no caminho da cura, né, essa dependência única e exclusiva de Deus, de mais ninguém, né, a gente consegue ser fonte de Deus aqui na Terra, né? E a gente consegue ter paz, né? E a gente consegue ajudar as pessoas que querem ser ajudadas. Porque tem isso também, né? Que tem pessoas que a gente conhece que não quer ajuda, né? Ela está com confusão mental, está em dissonância cognitiva, ela não consegue tirar forças para sair da onde está, né? Mas é assim, né? A gente tem que sempre dar o primeiro passo, né? Porque é a questão de vida ou morte. Ou você sai do ciclo de abuso, ou você sucumbe, não tem opção, né? Quando a gente está dentro do ciclo de abuso, a gente está vendo o que está acontecendo, né? Quanto mais cedo a gente sair, melhor, porque a gente consegue se recuperar mais rápido, né? Agora se fica o sentimentalismo, né? Aí não dá, aí você não consegue sair, aí você não consegue cair, que eles manipulam muito bem essa parte aí. O narcisista, eles conseguem manipular muito bem as nossas... eles colocam a culpa, eles lidam muito bem com isso, em transferir as culpas deles para se colocar de vítima, né? Eles colocam muito bem nisso, eles são belos atores de Hollywood, né? Ou da Globo, né? Eles são muito bons atores, né? E se a gente ficar olhando isso, você não sai, né? A gente tem que aprender o seguinte, né? Eu sempre disse isso. Para você ajudar uma outra pessoa, primeiro você cuida de você. Aí depois você vai ajudar outra pessoa, né? Que é que nem um salva-vida, né? Salva-vida, você vai salvar alguém que está se afogando. Se ele não souber nadar, ele morre junto. É um belo exemplo esse, né? Se você está lá, vai salvar alguém que está se afogando na praia, se você não souber nadar, você acaba morrendo junto, porque quem está se afogando agarra você e você não consegue fazer o que você tem que fazer. Você acaba afogando junto com a pessoa que está se afogando. Então, fica a dica aí. Aí outro detalhe, né? Essa questão dos vídeos aí que eu postei, tudo que eu fiz aqui, né?
foi na base da minha intuição, né? Não tem nada isso, você não vai encontrar nada comentando isso por aí na internet. Foi tudo na base da minha intuição de um relacionamento com um narcisista, né? E eu achei esses diálogos ricos para poder, né, dar de exemplo, né, o que ocorre, né, nesse relacionamento, né, que às vezes e só quem passou, né, só quem passou por isso, né, sentiu na pele todo esse mal, né, é que pode falar, dar uma opinião no sentido, né, porque é um transtorno, é um abuso que às vezes as pessoas não entendem, né? Geralmente quem não passou nunca vai entender. Nunca vai entender, né? Porque a gente nasce de novo, né? Quando a gente sai desse abuso, tudo é novo para nós, né? E a gente vê riqueza em tudo, né? Então era isso que eu queria deixar aqui registrado, né? É um vídeo para quem está passando pelo abuso poder se identificar, né? E ver, né, o que está acontecendo, né? O que na realidade está acontecendo nesse relacionamento, né? O que enganchou, né? Mais ou menos isso. Eu tinha um professor que ele falava muito isso, né? Que as neuroses, elas se engancham, né? Elas ficam enganchadas, né? E nós temos que romper esse gancho, né? Até para a gente poder respirar e ter uma vida feliz que todos nós merecemos, né? Então, uma boa segunda-feira, uma excelente semana e que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, de Yahshua Mashiach, né? E o Yahweh dos exércitos está sempre nos guiando, nos guardando e dando a sua força, né? Graças a Deus. Ali, no inferno, viu Lázaro lá longe com Abraão. Pai Abraão, gritou, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro vir ter comigo, nem que seja para molhar a ponta do dedo em água e refrescar a minha língua, pois estou atormentado nestas chamas. Filho, respondeu-lhe Abraão, lembra-te de que durante a tua vida tiveste tudo quanto querias, enquanto Lázaro nada teve. Ele está aqui a ser consolado e tu estás em tormentos. Além disso, há um grande abismo que nos separa e que ninguém pode transpor. Lucas 16, versículo 19, 31. Ele está aqui a ser consolado e tu estás em tormentos. Além disso, há um grande abismo que nos separa e que ninguém pode transpor. Ele está aqui a ser consolado e tu estás em tormentos. Além disso, há um grande abismo que nos separa e que ninguém pode transpor.